Olá pessoal, aqui é a Carol Mioto, arte educadora, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a arte grega. A arte grega foi considerada livre, pois considerava o homem como centro do universo. A inteligência humana era considerada superior à fé encontrada nas civilizações egípcias. O dia a dia da natureza e as manifestações dos gregos eram retratadas na sua arte. Eles procuravam o equilíbrio entre o ritmo e a harmonia, pois estavam buscando a perfeição. A história do povo grego é dividida em períodos. O período arcaico caracterizou-se por transformações políticas e sociais. Utilizava-se a oligarquia e a sociedade ia se transformando em escravista. Nesse período, os gregos começaram a esculpir em mármore figuras de homens e estátuas de atletas. A arte grega é marcada por suas esculturas. No final do século VII a.C., no período arcaico, eles começaram a esculpir e mostrar a influência das esculturas egípcias nos seus trabalhos. Estátuas eram perfeitas, feitas com mármore, cujo nome era Corvus, que significava homem jovem. No período clássico, houve uma predominância de Esparta e Atenas, onde deu início à democracia. Na escultura, começou-se a explorar o movimento. Também nesse período, Péricles deu início à construção do Templo de Partenon. No final do século V a.C., após a morte de Felipe II, rei da Macedônia, dominou a cidade-estado Grécia, seu sucessor Alexandre o Grande, que construiu um vasto império. E após a sua morte, seu império foi dividido em vários reinos, período conhecido como helenístico. No período helenístico, é caracterizado com incansáveis pesquisas na arte e na ciência, e é considerado algo para agradar e não só para instruir. A arquitetura grega se desenvolveu a partir do século VIII a.C., sendo inspirada nos estilos jônico, dórico e coríntio. Nas grandes construções gregas, os materiais mais utilizados eram as pedras, mármore, madeira e o calcário. Naquele tempo, as estruturas já contavam com uma grande engenharia, simetria e o uso de cálculos e proporções matemáticas. Na arquitetura grega, destacavam-se os templos, geralmente locais onde se realizavam diversas celebrações e culto aos deuses, da qual se destaca a Acrópole e o Pártenon de Atenas, na capital grega. Para os gregos, os deuses habitavam os templos. Além dos templos gregos, praças e teatros foram erguidos. O teatro grego foi um dos mais importantes elementos da cultura grega. Surgiu através das festividades realizadas ao deus Dionísio, divindade das festas, fertilidade e do vinho. Era um dos mais célebres acontecimentos que fazia parte da vida social da Grécia Antiga. A pintura grega. A pintura grega teve na cerâmica sua maior representação. Entretanto, assim como em outras sociedades antigas, surge ainda na arte estatuária e como componente decorativo de estruturas arquitetônicas. Foi como os vasos gregos que essa manifestação artística se realizou plenamente, apresentando composições harmônicas e detalhadas. As características da pintura grega são os equilíbrios das formas, a harmonia nas cores e nos desenhos, as representações de deuses e de cenas cotidianas, representações realistas e o uso de técnica de afrescos e encáustica nas pinturas murais.